Olá irmão, que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Tudo bem com você, com a sua família, unidade? Espero que seja tudo ótimo. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é sobre a Páscoa. Ele tragará a morte na vitória. A vida de Jesus Cristo é o ponto central de toda a história da humanidade. O momento da sua ressurreição, que foi a manhã da primeira Páscoa, mostra o quê? Que conecta todo o povo de Deus ao longo da história. Os que viveram antes da vinda de Cristo aqui na Terra, eles aguardaram com fé. E os que vieram a nascer depois recordam também com fé. E o estudo do Velho Testamento nos auxilia a entender a vida, o ministério e a expiação de Cristo. E no manual tem uma lista de escrituras que fala no Velho Testamento tem profecias a respeito de Cristo quando ele viria, obviamente, aqui na Terra, e no Novo Testamento tem as escrituras que pode cruzar com as profecias que fala a respeito do cumprimento dessas. Não tem como a gente ler tudo, é claro, porque é muita coisa, mas você pode dar uma pausa e acompanhar aí no seu manual do Vem Segue-me a comparação das escrituras, as profecias e o cumprimento delas. E importantíssimo a leitura das escrituras. Então vamos começar lendo uma escritura que eu gosto muito, por sinal, que faz parte do estudo, é Isaías 53, dos versículos 3 ao 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o que acontece nessa escritura? Relembrando, Isaías teve essa visão da vida de Cristo, e Isaías viveu 700 anos, ou seja, 7 séculos antes. Mas é claro, por ele ser um profeta de Deus, ele pôde ter essa visão e ele ficou tão maravilhado que ele descreveu a cena como se ele já estivesse vivendo lá na ocasião da vida de Cristo, no momento que ele foi rejeitado, que ele foi preso injustamente, condenado, claro, e pregado na cruz. Mas Isaías testificou que Jesus, ele sofreu por nossos pecados e dores. E isso de fato realmente aconteceu, mesmo que tivesse tido tanto tempo depois, 700 anos de diferença, mas as profecias realmente elas se cumprem, não importa o tempo que leve, o que demora, mas todas as profecias elas são cumpridas. E que nós sempre possamos ter em mente que Jesus ele sofreu por nós. A outra escritura é 1 Nef 11, versículo 31. E falou novamente, dizendo: Olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi multidões de pessoas doentes e afligidas, com toda espécie de moléstias, e com demônios e espíritos imundos. E o anjo falou e mostrou-me todas essas coisas. E foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus, e os demônios e espíritos imundos foram expulsos.
O livro de Mórmon, como a gente sempre comenta, a gente viu no estudo, realmente testifica e fala da vida de Jesus Cristo. E Nefe, ele teve essa visão, ele fala o Cordeiro de Deus, o ministério de Cristo, que ele levou o evangelho com amor incondicionalmente a todas as pessoas que queriam escutá-lo, que queriam dar ouvidos, e viu que Cristo ele estava curando as pessoas, por exemplo, aquelas que estavam possuídas por demônios, espíritos imundos e tal, e Jesus limpou essas pessoas. Mais uma escritura agora em Alma, capítulo 7, versículo 10. E eis que nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados, sendo ela uma virgem, um vaso precioso escolhido, e uma sombra a envolverá. E conceberá pelo poder do Espírito Santo, e dará à luz um filho, sim, o Filho de Deus. Outra profecia do livro de Mórmon, e que fala a respeito de que Cristo ele realmente iria nascer de Maria, que era uma virgem, era uma mulher muito especial e digna para poder ter o privilégio de conceber, de gerar a Cristo e para que ele nascesse dela, porque ela era escolhida. Lembram que a gente respeita, claro, Maria, a gente lembra, porém, que o Salvador da humanidade é Jesus Cristo. E aí a gente vê, e o livro de Mórmon realmente testifica a respeito de Cristo, sua vida e seu ministério. As escrituras nos ajudam bastante. E eu, antes de fazer o vídeo, claro, eu estudei cada uma delas, mas é claro, você pode no seu estudo pessoal conferir cada uma, porque vai ajudar realmente e muito. O estudo das escrituras é importantíssimo também para o nosso progresso espiritual. E Jesus Cristo, ele oferece paz e alegria. A Páscoa realmente é uma época de alegria, sim, por que não? Porém, muitas pessoas só se lembram do que? De chocolate, gastam até um monte com aqueles ovos de Páscoa caro. Não é errado a gente consumir, comprar chocolate, porém a gente deve se lembrar que a Páscoa, o mais importante é falar de Cristo, da sua vida, da sua ressurreição e da alegria que o seu Evangelho proporciona. E muitas pessoas, porém, podem estar tristes pelas mais diferentes razões: desemprego, doença, problema familiar, dívidas, desemprego, alguma coisa que esteja realmente incomodando, perturbando bastante. E o que nós podemos fazer para ajudar uma pessoa que esteja num momento de nervoso, de aflição, de tristeza, enfim, num momento que esteja realmente complicado na vida dela? Nós podemos e devemos espalhar a alegria do Salvador para a humanidade, e assim como nos outros dias também. Vamos ler algumas escrituras que vão ajudar bastante. Começando pelo livro de Salmos, o capítulo 30, dos versículos 2 ao 5. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o salmista fala com bastante alegria essa escritura, e tem até essa frase clássica que muitas vezes é usada em postagens: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nessa escritura de Salmo, entre outras coisas, a gente
Aprende o quê? Que nós devemos ter esperança, nunca perder a fé e confiar realmente em Deus, que Ele vai nos ajudar. Agora vamos para o Novo Testamento, vamos para o livro de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nessa escritura, Jesus está deixando muito bem claro que a paz que Ele dá é a paz dele, não a paz do mundo. Muitas pessoas tentam encontrar a paz através de vícios, com substâncias tóxicas, para ver se assim alivia os problemas. Não. A paz que Jesus dá é a paz pura, é a paz dele, é a paz que nós devemos procurar. E quando ajudamos outras pessoas, a gente também sente paz. Tem até uma frase que fala: quando somos bons para os outros, somos melhores para nós mesmos. A outra escritura também em João, só que o capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo ele está deixando bem claro que ninguém nessa vida vai estar livre de provações, de problemas, de aflições. Ele mesmo, mesmo sendo puro, passou por aflições, mas ele está deixando bem claro, ele venceu o mundo. A gente vai ter desafios em nossas vidas, mas mesmo assim ele nos diz para confiarmos nele, porque ele venceu o mundo. E fala para quê? Para a gente ter ânimo, ou seja, para a gente ter fé, para a gente ter esperança, para a gente saber esperar, ter paciência, para a gente não se deixar se levar pela irritação, pelo estresse e por outras coisas que acabam causando problemas, como a ansiedade, a depressão e, enfim, e outros problemas também de saúde. A gente, é claro, você vai dizer, Ari, não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu mesmo tive e tenho também muitas provações, mas procurando confiar no Pai Celestial através de Cristo, nós podemos realmente vencer e superar esses desafios. E aí você pode pensar, assim como eu também devo pensar, que maneiras a gente pode auxiliar uma pessoa? Pode ser com uma visita, um apoio moral, um auxílio emergencial, ajudar alguma despesa caso a pessoa esteja necessitada. Podemos mensagens, essas escrituras aqui que lemos, por exemplo, são ótimas. A gente pode fazer ligações, mandar uma mensagem, procurar saber da pessoa: oi, como você está, como você tem passado, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Às vezes a pessoa está tímida ou relutante de dizer, mas se a gente percebe que a pessoa precisa de algo, não precisamos esperar ela falar. Nós podemos ter a iniciativa, a proatividade de ir lá e procurar fazer algo para ajudar ela. Tem um hino que eu gostaria de citar, que eu gosto muito, é um dos primeiros hinos até que eu conheci quando eu entrei na igreja, que é o 136, Neste Mundo, que fala: neste mundo acaso fiz hoje eu algo ou favor ou bem, se ainda não fiz ser alguém mais feliz, falhei ante os céus também. E no refrão diz: desperta e faz algo mais, não queira somente sonhar, pelo bem que fazemos, a paz ganharemos no céu, que será o nosso lar. E que maneiras nós podemos fazer, encontrar para poder ajudar o próximo? Deixe aí nos comentários. E a expiação de Cristo nos ajuda a vencer o pecado, a morte, as provações, as dores e também as fraquezas.
A expiação de Cristo, sempre tocamos esse assunto porque é o ponto, a vida de Cristo e sua expiação é o ponto central, e através da expiação dele nós podemos vencer tudo. Vamos ler em Mateus, capítulo 11, os versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Seja, irmãs e irmãos, Cristo, ele não está deixando a mínima dúvida, ele deixa bem claro para todos virem a ele é nosso irmão mais velho, ele está sempre de braços abertos para nos receber, só precisamos o procurar com fé, com sinceridade de coração. Não há problema que não possa ser resolvido, não há dor que ele não pode aliviar, não há sofrimento que ele não possa nos ajudar a vencer. E ele deixa bem claro, a frase está bem dita aí. Ele promete que vai encontrar nele, teremos descanso para a nossa alma. E a frase clássica, assim como outras que ele tem: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, muitas pessoas podem achar que levar uma vida em Cristo é algo que priva, é algo que escraviza. Pelo contrário, a vida em Cristo é uma vida que é leve, que nos deixa livre dos vícios, dos pecados e das coisas que muitas pessoas pensam que são importantes, mas na verdade não são. E ele deixa muito bem claro: o meu fardo é leve. Então nós devemos realmente confiar em Cristo. E Jesus, ele pagou por nossa salvação. Vamos ler em Mosias 3, capítulo 7. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Tão grande será sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. Ou seja, nós já vimos lá que Isaías, ele profetizou que Cristo iria pagar e sofrer por todos os nossos pecados e dores. E aqui no livro de Mórmon está dizendo, o rei Benjamim explicando ao povo que Cristo ele iria sofrer também, realmente. Não está duvidando, deixando bem claro, o livro de Mórmon está confirmando e testificando a verdade que é dita na Bíblia Sagrada. E fala que Cristo iria suar por cada um de seus poros. Lembrando que se uma pessoa, qualquer humano que seja, suar apenas uma gota de sangue, essa pessoa vai vir a óbito, ou seja, ela vai morrer. Agora imagine Cristo, ele pagou por todos os pecados e dores de toda a humanidade a ponto de sangrar por todos os poros. Teve até um anjo que o foi lá para poder lhe confortar. Olha só, dá para imaginar o sofrimento de Cristo? Ou seja, a gente lembra dele lá, na cruz, mas isso foi um sofrimento, mas o verdadeiro, o maior de todos os seus sofrimentos foi ali no momento da expiação, onde ele sofreu por toda a humanidade para que todos pudessem um dia também encontrar alegria no Evangelho e também superar seus problemas e dificuldades. Então aí a gente vê o amor de Cristo. Ele deu a sua vida por nós, ele viveu para nos dar o exemplo e ele realmente tem amor por cada um de nós. E por mais que a gente possa estar vivendo um momento complicado ou fazendo coisas erradas, mas ele nunca deixa de nos amar. Ele nunca deixa de nos
querer o bem. E ele nunca vai se negar a ajudar, mais uma vez dizendo, desde que nós procuramos o procurar de uma forma sincera, de uma forma honesta e de procurar ele com fé. Eu chego até a arrepiar. Imaginar que Cristo ele suou por todos os poros. E nós o que estamos fazendo para agradecer e para retribuir o que ele fez por nós. E que a gente sempre possa ter em mente que Cristo ele nos ama incondicionalmente. E claro, sim, ele morreu, mas a mensagem principal, ele ressuscitou. Ele padeceu tudo por nós, sofreu tudo por nós, porém ele ressuscitou. Conforme a gente vê, ele, depois da sua ressurreição, ele apareceu às pessoas, os apóstolos, enfim, depois aqui ao povo nefita, aos que eram dignos de poder o ver. Enfim, que nós possamos sempre ter em mente isso, que Cristo, ele vive, que Cristo está de braços abertos para nos receber e que Cristo voltará novamente aqui na terra, dessa vez com grande glória. E você tem algum comentário a fazer? Escreve aí, fala a respeito da gratidão que você tem pelo sacrifício de Cristo, pela sua expiação, pelo seu ministério e suas obras. Presto o meu testemunho de que eu sei que Cristo ele realmente voltará aqui na terra, que ele nos ama e que nós devemos ser gratos e ajudar na sua obra. Essa aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer seu comentário e vamos continuar nos aprendendo e nos fortalecendo juntos. Muito obrigado, um grande abraço, uma ótima Páscoa, até a próxima, tchau.